Olá, eu sou a professora Lidiane Camelo e neste vídeo vamos conversar sobre a demografia médica, com o intuito de compreender quem são e onde estão os médicos no Brasil. Nesta aula, vamos explicar as principais tendências da demografia médica no Brasil, relativas à quantidade e distribuição de profissionais no território nacional e variações de sexo e faixa etária. A demografia médica pode ser descrita como um estudo da população de médicos. Considera seus fatores sociodemográficos, como idade e sexo, sua distribuição no território e também inclui um diagnóstico de características relativas à formação desses profissionais, como a graduação, residência e especializações. Além disso, por meio da demografia médica, podemos descrever também as características do trabalho médico, como a inserção no sistema de saúde, a remuneração, os vínculos e a carga horária. Mas qual a importância de estudarmos a demografia médica no Brasil? O trabalho médico é uma força de trabalho essencial para o sistema de saúde. Consome um volume expressivo do financiamento e apresenta um mercado de trabalho dinâmico e com muita diversidade. Dessa forma, uma melhor compreensão da demografia médica permite planejar melhor, aproximando a formação e a oferta de médicos das necessidades dos sistemas de saúde e da população. Consequentemente, o estudo da demografia médica pode ser utilizado também para orientar decisões sobre as políticas do Sistema Único de Saúde, além de permitir o monitoramento e avaliação dessas políticas. É importante lembrar, como já vimos nas aulas anteriores, que ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde é uma importante atribuição do nosso Sistema Único de Saúde, prevista no artigo 200 da Constituição Federal de 1988. Então vamos lá. Em novembro de 2020, o Brasil passou a contar com 500 mil médicos, chegando a uma razão de 2,4 médicos por mil habitantes, uma marca histórica. Trata-se do maior quantitativo e da maior densidade de médicos já registrados no país. Mas como será que chegamos a esse número? Neste gráfico, podemos observar a evolução da razão médico por habitante no Brasil nos últimos 100 anos. Percebemos que até 1970, esse indicador ficou praticamente inalterado. Após esse período, a taxa de crescimento de médicos começou a ser superior à taxa de crescimento populacional, fato que fez com que pudéssemos observar a tendência de aumento da razão médico por habitante. Podemos observar também que existem dois pontos de inflexão nesta curva. Um, na década de 70, quando houve um crescimento da razão médica por habitante na ordem de 109%, e outro na década de 2010, quando esse crescimento atingiu 42%. Esses dois períodos tiveram uma característica em comum. Ambos foram marcados pela abertura de um grande número de escolas médicas. Quando comparamos a razão médica por habitante do Brasil com outros países, percebemos que o Brasil possui uma razão semelhante à encontrada na Coreia do Sul, no México e no Japão. Encontra-se próximo, inclusive, da razão médica por habitante encontrada em países como Canadá e Inglaterra, que possuem sistemas de saúde com princípios semelhantes ao do SUS. Por outro lado, encontra-se abaixo da razão de 3,5 médicos por mil habitantes, que é a média dos 36 países participantes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. A razão no Brasil também está muito abaixo da encontrada em países como Alemanha, Portugal e Grécia. Cabe ressaltar que esse indicador comparado apenas ilustra diferenças gerais entre os países, mas não determina a suficiência ou insuficiência de médicos em cada local. Isso acontece pois esse indicador não considera outras variáveis que possuem o potencial de determinar o impacto do desempenho da força de trabalho médica na saúde das populações, como a forma de estruturação do sistema de saúde, o perfil epidemiológico da população, a distribuição de médicos no território e as desigualdades socioeconômicas e regionais. A própria Organização Mundial da Saúde esclarece que não existe nenhuma norma universal ou padrão de densidade mínima de médicos recomendada para nenhum país ou região. No Brasil, por exemplo, a má distribuição de médicos no território é uma das características mais marcantes da demografia médica. Neste gráfico, podemos perceber que temos locais de hiperconcentração de médicos,
como é o caso do Distrito Federal, que acumula 5,11 médicos por 1.000 habitantes. Ao mesmo tempo, temos localidades que são verdadeiros desertos médicos, como o estado do Pará, que tem apenas um médico para cada 1.000 habitantes. Nesses locais, faltam médicos ou há dificuldade de retenção e reposição desses profissionais. Juntas, as regiões Norte e Nordeste têm os piores indicadores, e todos os seus 16 estados estão abaixo da média nacional de 2,4 médicos por 1.000 habitantes. Verificamos também que a razão de médicos por habitantes aumenta expressivamente com o aumento da densidade populacional. Enquanto municípios pequenos, com até 10.000 habitantes, têm uma razão médica por habitante de cerca de 0,4, o que é semelhante ao encontrado em países como a Nigéria, nos municípios com mais de 500.000 habitantes, essa razão é de 4,89, que é muito semelhante a países como a Alemanha e Portugal. Entretanto, ressalta-se que cerca de 50% dos municípios brasileiros têm até 10.000 habitantes, e apenas 49 dos 5.570 municípios do país têm mais de 500.000 habitantes. Observamos também que os médicos brasileiros se concentram fortemente nas capitais. Esse gráfico mostra que a razão médica por habitante nas capitais brasileiras é quase 4 vezes a razão observada nos municípios do interior. Novamente, essa desigualdade é maior nas regiões Nordeste e Norte do país. Na região Nordeste, por exemplo, as capitais chegam a ter uma razão médica por habitante quase 8 vezes a razão observada nos municípios do interior. Outra desigualdade importante que encontramos no país é que, apesar do SUS cobrir exclusivamente 75% da população brasileira, apenas 21% dos médicos atuam exclusivamente no setor público. Por outro lado, 25% da população que é beneficiária dos planos de saúde, além de contarem com a atenção de 28% dos médicos que atuam exclusivamente no setor privado, ainda contam com outros 50% dos médicos que atuam tanto no setor público como no setor privado. Agora vamos analisar algumas características relacionadas à formação médica. Do total de médicos e médicas do país, 61% possuem um ou mais títulos de especialista, ou seja, concluíram programas de residência médica ou obtiveram título de especialistas emitidos por sociedades de especialidades médicas. Consequentemente, 39% dos médicos brasileiros não são especialistas, o que é preocupante, pois a residência médica é necessária para o desenvolvimento de competências fundamentais à prática médica, além da insuficiência de médicos de várias especialidades ser um problema frequente dentro do sistema de saúde. O percentual de especialistas no Brasil é discretamente inferior à média encontrada nos países da OCDE. Apesar dessa diferença não ser tão grande, o problema do Brasil é novamente a distribuição desses profissionais no território brasileiro. O que pode ser observado neste gráfico, que ilustra a razão especialista generalista. Podemos observar que, enquanto a região sul possui 2,07 especialistas para cada generalista, na região norte há praticamente um especialista para cada generalista. Outra característica marcante da demografia médica brasileira é que 4 especialidades concentram 38% do total de especialistas: a clínica médica, a pediatria, a cirurgia geral e a ginecologia e obstetrícia. É importante ressaltar também que, apesar do SUS ter a atenção primária como eixo estruturante do modelo de atenção à saúde, apenas 1,7% dos médicos especialistas se especializaram em medicina de família e comunidade. Outro fenômeno que também temos observado na população de médicos e médicas no Brasil é o juvenescimento, ou seja, a média de idade dos profissionais está apresentando uma tendência de queda. Atualmente, essa média é de 45 anos, sendo 48 anos para homens e 42 anos para as mulheres. Esse fenômeno provavelmente é resultado do crescimento do número de vagas de graduação em medicina e, consequentemente, da entrada de muitos novos médicos e médicas no mercado de trabalho.
No Brasil, 29% da população de médicos tem 55 anos ou mais. Esse indicador tem sido utilizado internacionalmente para ajudar a compreender a disponibilidade atual e futura de médicos, já que percentuais elevados podem alertar para possível escassez de médicos em função do envelhecimento da força de trabalho médico, caso não haja entrada proporcional de novos indivíduos no mercado de trabalho. O percentual do Brasil é abaixo da média de 34,3% encontrada em países da OCDE, mas podemos observar que esse indicador varia bastante entre os países. Enquanto no Reino Unido o percentual de médicos com 55 anos ou mais é de apenas 15%, mostrando uma medicina bastante jovem, na Itália e França, mais de 45% dos médicos têm 55 anos ou mais, o que provavelmente reflete o envelhecimento da população como um todo, assim como a regulação da oferta de vagas de graduação em medicina. Com relação ao sexo, podemos observar que homens ainda são a maioria entre os médicos em atividades no Brasil, já que 53% da população de médicos em 2020 era do sexo masculino. Entretanto, essa diferença vem diminuindo ano a ano, com o aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Por exemplo, há 30 anos atrás, em 1990, as mulheres correspondiam a 30% do total de médicos. E há 50 anos atrás, esse percentual era de apenas 16%. É importante ressaltar que a participação feminina na medicina aumenta à medida que a idade dos médicos diminui. Nos grupos mais jovens, de até 34 anos, as mulheres já são maioria. Porém, entre os médicos mais velhos, como no grupo de 70 anos ou mais, apenas 21% dos médicos são mulheres. O aumento da participação das mulheres na profissão médica não é um fenômeno que acontece apenas no Brasil, e a proporção de médicas tem aumentado na maioria dos países. Apesar disso, infelizmente, a desigualdade de gênero ainda persiste. No Brasil, as médicas recebem menor remuneração, apesar de possuírem número de vínculos e carga horária equivalentes aos homens. Elas também são minoria em 38 das 53 especialidades. Além disso, estudos mostram que países onde as mulheres são maioria na medicina, como na Estônia e Lituânia, onde mais de 70% da área é ocupada por mulheres, houve uma desvalorização do trabalho médico e a profissão passou a ser considerada uma profissão de menor prestígio. Resumindo, nesta videoaula nós vimos que a demografia médica no Brasil tem como características marcantes o aumento progressivo do número de médicos, que ocorreu principalmente nas décadas de 1970 e 2010. Observamos também uma profunda desigualdade na distribuição de médicos no território, com locais de hiperconcentração de médicos e outros com escassez de profissionais. Observamos também que apenas 61% dos médicos são especialistas e há grande desigualdade na distribuição desses profissionais dentro do território. Vimos também que temos poucos especialistas em medicina de família e comunidade, apesar da atenção primária ser o eixo estruturante do nosso modelo de atenção à saúde. Vimos também que apenas 21% dos médicos atuam exclusivamente no setor público, apesar desse setor atender exclusivamente 75% da população brasileira. Observamos também que a medicina tem se tornado uma profissão cada vez mais jovem e que os homens ainda são maioria entre os médicos em atividade. Apesar disso, as mulheres têm se tornado maioria entre os novos médicos, mas a desigualdade de gênero ainda persiste. Com todos esses achados, podemos concluir que ainda precisamos avançar muito para aproximar a formação e a oferta de médicos das necessidades do sistema de saúde e da população no Brasil. Com isso, nós finalizamos a nossa discussão sobre demografia médica no Brasil, mas eu gostaria de deixar uma pergunta para reflexão. Se a formação e a oferta de médicos no Brasil não consegue responder adequadamente às necessidades do sistema de saúde e da população, o que precisamos fazer para mudar este cenário? Assista a próxima videoaula para discutirmos o que o Brasil e outros países têm feito para tentar responder a este problema. Obrigada e até a próxima!